E aí galerinha, hoje eu vou contar um pouco sobre a história dos meios de produção. Bom, no final do século XVIII, no começo do século XIX, a Europa estava passando por uma transformação. E essa transformação era o desenvolvimento das indústrias. E dentro desse desenvolvimento, que ainda era muito desorganizado, surgiu-se a necessidade de melhorar essa produtividade nessas fábricas. Alguém, por algum motivo, teve a brilhante ideia de usar o carvão. E esse carvão, o vapor gerado pela queima desse carvão, começou a ser utilizado para movimentar as famosas chamadas máquinas a vapor. E essas máquinas logo elas foram adaptadas para ser usadas nas indústrias, justamente para melhorar essa produtividade que ainda era muito dispersa e desorganizada. Essa forma de utilização do carvão, ela foi o estopim da chamada primeira revolução industrial, porque a partir do carvão foram desenvolvidas essas máquinas que permitiram uma boa automação do trabalho nas indústrias e essa automação do trabalho aumentou muito a produtividade e permitiu uma escala maior de produtividade dentro das fábricas, que até então eram principalmente manufatureiras. Mas mesmo assim, essas máquinas eram muito complicadas de usar e a manufatura continuou sendo o principal meio de produção. Ou seja, se não tivesse o trabalho de cada um ali, dificilmente sairia algum produto de alguma fábrica. A partir daí surgiu um cara chamado Frederick Taylor. E o que foi que ele pensou? Ele pensou assim: pô, mas essas máquinas são muito complicadas de usar, né? E se eu tentar melhorar elas para as pessoas usarem elas mais facilmente? E além disso, para produzir melhor e mais rápido. E foi aí que surgiu a ideia dele, chamada Taylorismo. O Taylor é chamado pai da ergonomia. Mas o que é ergonomia? Ergonomia é uma ciência que ela tenta visar a melhor interação entre ser humano e máquina. Então, ele foi o pai dessa ciência porque principalmente ele visava muito essa interação e ele queria organizar essa produção a partir principalmente dessa interação com essas máquinas que estavam surgindo na época, né? Porque na época não tinha muito essas máquinas, eram principalmente manufatureiras, né? Elas estavam começando a surgir. Além de ser manufatureira, a produção era muito desorganizada e o trabalhador ele fazia muita coisa. Ele pensou assim: pô, esses caras estão fazendo muita coisa, não precisa fazer tudo isso. É melhor que você se especialize em apenas uma coisa. Por exemplo, no processo de produção de uma guitarra, ele vai chamar várias pessoas, vai falar assim: ó, você vai colocar apenas o braço da guitarra, outra pessoa vai colocar apenas a ponte, o outro vai colocar apenas as cordas. E nisso ele facilitava muito a produção, porque não precisava uma pessoa aprender a fazer várias coisas. A pessoa só precisava aprender a fazer uma coisa e a partir disso ele ia fazendo a mesma coisa de novo, de novo, de novo, e ia ficando mais fácil para ela. Então, essa especialização que ele trazia como uma alternativa. E isso pegou e até hoje ainda é usado nas fábricas. Ele foi uma das primeiras pessoas a tentar trazer uma racionalização no trabalho. Ou seja, ele parava, pensava: o que é que está errado? O que é que eu posso melhorar? E nisso foi quando ele começou a ter as melhores ideias que ele teve. Como ele visava essa produção em menor tempo e em maior escala, ele propôs e implementou uma coisa que irrita muita gente até hoje, que é o chefe e o gerente, para ficar olhando você e falando para você trabalhar mais rápido. Pois é, ele também cronometrava a produção e o gerente ficava só no pé do funcionário falando: trabalhar mais rápido, você precisa fazer isso em menos tempo. Que é justamente para melhorar essa produção, para organizar e sempre visando a maior produção e em menor tempo. O Taylorismo ele foi amplamente utilizado pelas fábricas ao redor do mundo durante muito tempo, sem muitas modificações, até que
surgiu um cara que fabricava automóveis chamado Henry Ford. E foi aí que ele, visando também uma melhora, ele já utilizava as práticas do Taylor, mas ele visando uma melhora maior ainda na produção, ele começou a pensar o que é que eu posso mudar também. Foi aí que o Ford ele criou um cenário que muita gente quando pensa em uma fábrica já vê logo na mente, que é a famosa esteira. E o que é que essa esteira traz de benefício? Por que ele implementou isso? Bom, em vez do funcionário precisar pegar a peça, fazer a parte dele e deixar em algum canto, não, a peça já vai para ele. Não precisa fazer nada, ele fica só no canto dele, a peça vai lá e ele faz. Além disso, a esteira também tem a certa velocidade. Ou seja, ele precisa fazer, por exemplo, apertar esse parafuso antes da peça sair da frente dele. Então tem uma certa pressão para que ele faça mais rápido também, para que ele faça no tempo da esteira. Esse processo de implementação da esteira, então, melhorou muito a produção em questão de tempo. Então, quando você tem mais tempo, você pode produzir mais. Então foi aí que o Henry Ford começou a produzir feito doido mesmo, produzir em massa, começou a produzir carro, produzir. E com essa produção em massa, ele também baixou muito o preço dos produtos, então saía bem mais barato e ele poderia vender bem mais barato também. Então ele vendo isso, ele começou a incentivar o consumo, até porque ele tinha muito produto e uma hora ele viu, eu tenho que vender isso para alguém, né? Então ele começou a incentivar o consumo também, por isso que dizem que o Fordismo também é um sistema de consumo, sistema consumista. E para incentivar esse consumo, muitas vezes os funcionários, as pessoas que iam comprar, não tinham muita condição de comprar à vista, mas ele também incentivou o parcelamento, o famoso endividamento, que muita gente deve aí. Os bancos, cartão de crédito, na época não existia cartão, mas já existia o parcelamento do valor do produto. Além disso tudo, o Ford e as políticas dele de produção são um incentivo muito grande à alienação do trabalho, que é uma coisa que um carinha chamado Karl Marx vivia batendo nessa tecla, vivia falando sobre a alienação do trabalho. Mas o que é isso? Bom, o trabalhador, quando ele se especializava muito só em uma coisa, ele perdia a noção do que ele estava construindo. Ah, mas ele sabia que ele estava fazendo um carro, sabia, mas ele não sabia todas as etapas de construção, ele não sabia fazer todas as etapas, muitas vezes ele também não tinha nem acesso a esse produto. Então, esse produto perdia completamente o valor simbólico que ele tinha para o trabalhador. E quando ele perde esse valor simbólico, o dono da fábrica ele pode cobrar um valor muito alto no produto e pagar muito pouco aos funcionários, pois os funcionários não vão ter a noção do valor da riqueza que eles estão produzindo. Eles não vão ter a noção desse valor simbólico. Bom, várias décadas se passaram até que uma fábrica aí de carros, não sei se alguém já ouviu falar, uma tal de Toyota, ela na década de 70, alguns engenheiros da Toyota eles estavam querendo também melhorar a produção de automóveis deles. Eles já utilizavam o sistema Fordista e assim como Ford, assim como Taylor, eles queriam melhorar essa produção. Então eles viajaram lá para Detroit, nos Estados Unidos, para as fábricas da Ford, e esses engenheiros da Toyota começaram a estudar como eles fabricavam e começavam a tentar melhorar essa produção. Só que a partir daí, dessas observações deles, eles olharam assim, pô, esses caras produzem demais. Eles produziam muito. A fábrica da Ford, eles produziam muito. Produziam em massa, era a política do Henry. Produzir muito. E eles pensavam, talvez isso não vai funcionar muito bem pra gente. Até porque eles precisavam de espaço físico. E é uma coisa que não tinha muito no Japão, por conta de ser uma ilha, né?
E nos Estados Unidos tem muito território lá, é um país continental. E aí eles pensaram como a gente vai poder melhorar essa produção visando as nossas condições. Foi aí que eles tiveram a ideia de produzir só o necessário. E como é que eu sei que eu vou produzir só o necessário? Bom, eles também tiveram a ideia de fazer pesquisa do mercado. Eles iam lá, faziam pesquisas com várias pessoas para saber o que as pessoas achavam necessário, para atender justamente a necessidade dessas pessoas e para ver qual a demanda que as pessoas estavam tendo pelos produtos deles, para poder produzir só o necessário e com isso economizar uma boa grana, né? A partir dessa produção só do necessário, eles se preocupavam muito com a qualidade do produto, que não era uma coisa que era muito garantida no Fordismo, por conta que eles produziam em massa, eles queriam produzir muito rápido e em uma grande quantidade. Então às vezes o produto saía meia boca assim, sabe? Não saía muito bom. Já a Toyota não, sempre eles tiveram essa preocupação de produzir com qualidade. E essa qualidade até hoje, né, é uma das marcas registradas aí dele. Nisso surge o termo Just in Time, que é uma marca registrada do Toyotismo, que em inglês significa no tempo certo, que é justamente produzir no tempo certo, na quantidade certa, sobre a demanda correta, a partir das pesquisas que eles fazem no mercado, né? Eles também gostavam muito de terceirizar o trabalho para poder facilitar a produção deles. Eles não, às vezes não fabricavam todas as peças que eles precisavam, eles compravam de outras empresas. E essa terceirização, junto com as pesquisas de mercado, produzir apenas o necessário, também foram coisas que pegaram muito na indústria e são utilizadas mundialmente. Na maioria das indústrias, elas utilizam essas políticas de produção.